tarde, boa noite. Eu sou o professor Aguinaldo. Recebam os meus cumprimentos de acordo ao horário do dia em que estiver a visualizar esta aula. Estamos juntos para falarmos alguns aspectos sobre a disciplina de desenvolvimento econômico e social, disciplina curricular da 12ª classe, Ciências Econômicas e Jurídicas. Bem, nós vamos falar da mudança e desenvolvimento, propriamente dos processos de mudança e os obstáculos à mudança. Portanto, é uma aula de revisão. Vamos então começar por falar sobre a mudança. O que é isso, mudança? Atenção que nós queremos falar sobre mudança social. Todo mundo já ouviu falar sobre mudança. Com certeza que ouviram gente a falar de mudança de casa, mudança de vida, mudança de relação, mudança familiar. Pronto. Tudo que vocês ouviram tem a ver com mudança. Mas nós queremos falar sobre a mudança social, que vai ser a transformação entre um determinado estado anterior e o estado posterior. Portanto, passando de uma situação para outra situação. Então, vamos estar perante a mudança social quando observarmos os seguintes fatores ou as seguintes condições. Melhor, ser um fenômeno coletivo, não pode ser um fenômeno individual, tem que afetar a vida de todo mundo. Ser identificável no tempo, tem que estar a acontecer realmente e deve ser sentida a mudança. E ser permanente. Portanto, são esses os elementos, as condições para a mudança. A seguir, veremos que a mudança social vai implicar, então, a transformação sempre na estrutura social, vai implicar também a modificação nas instituições e na forma de relação ou de relacionar-se. Depois, implica também alterações de mentalidades. Com certeza as pessoas passam a pensar diferente. A mudança pode então ser evolutiva, quando há pequenas transformações, e brusca, quando existe uma grande transformação definida num determinado tempo. Em seguida, vamos tentar diferenciar a mudança e o progresso, porque faz-se muita confusão entre a mudança e o progresso. Vamos ver que há progresso sempre que a mudança se dá no sentido positivo. Atenção, que quando falamos da mudança, falamos que era uma alteração de um determinado estado anterior para um estado posterior, sem falarmos se, ou sem interessar saber se esta mudança era positiva ou negativa. Mas quando falamos de progresso, já falamos de mudança no sentido positivo. Neste caso, a mudança pode ser ainda progressiva, quando melhora uma determinada situação. E ela pode ser regressiva, quando a situação piora. Outra diferença que é importante realçar é a mudança e a evolução social. A evolução social vai ser o conjunto de transformações sofridas por uma sociedade durante um determinado período, não é? O qual pode exceder a vida de várias gerações. Portanto, entendam que a evolução social não significa apenas mudança, mas sim uma mudança permanente que vai passando geração após geração. Esquematicamente, nós vamos ter, então, que a evolução social vai ser o produto de múltiplas mudanças. Atenção, quando falamos de produto de múltiplas mudanças, estamos a falar de várias mudanças, muitas mudanças. Mudança a nível social, a nível tecnológico, a nível psicológico. Portanto, é o produto de múltiplas mudanças. E isso, com certeza, vai ser cumulativa. Por quê? Porque é produto, como já dissemos, de múltiplas mudanças. Resulta de um conjunto de mudanças. E depois, ela é
perceptível a longo prazo e pode afetar várias gerações, como nós falamos. É uma mudança que vai até as gerações vindouras. Portanto, falando agora da dinâmica de mudança, podemos dizer que a mudança pode ser interna, quando a mudança é protagonizada no seio da própria sociedade. Ou seja, quando a própria sociedade é que verifica a mudança. E ela pode ser externa, quando existe influência de outras sociedades, pelo contato que tem com elas. Então, há uma questão. Como se processa a mudança? É uma questão que merece uma resposta. Portanto, vamos esquematizar isso. Nós temos uma situação A. E esta situação A é a situação que se verifica. E, portanto, existe pressão social sobre esta situação. Aqui estamos a falar das novas ideias, conflitos de interesses, não é? E, se calhar, outros fatores que podem influenciar e pressionar a mudança social. Portanto, essa situação, por força desta pressão, passa deste estado ou desta situação A para uma situação B. Quer dizer, aqui dá-se ou fica a ideia de que a sociedade é dinâmica, portanto, ela muda para uma situação B. Logo, essa situação B nós vamos chamar de mudança. Em seguida, é preciso falarmos também dos ritmos e intensidade em que a mudança se dá. Quando falamos de ritmo, estamos a falar da dinâmica em que as mudanças se dão. Vamos então falar das causas de diferentes ritmos de mudança. Vamos ver que o que causa a mudança muitas vezes nas sociedades é o nível de alfabetização. Quando as pessoas são mais alfabetizadas, elas têm tendência de pressionar mais a sociedade, logo leva à mudança. O nível de desenvolvimento e a instrução social, quando as pessoas são mais instruídas, elas conhecem as coisas e conseguem questionar, logo leva também à mudança facilmente. Os valores sociais, não é? Aqui estamos a falar da responsabilidade e de outras questões morais que levam também à mudança. Temos o sistema político. Já vimos que os sistemas políticos mais flexíveis, que admitem a democratização da sociedade, também são mais flexíveis a nível da mudança. Depois teremos a abertura da sociedade ao exterior, como falamos anteriormente. Ela, quando é aberta ao exterior, então também tem maior flexibilidade para a mudança. Sendo assim, vamos falar então de tipos de mudança. Nós vamos ver que existe mudança tecnológica, sociocultural, biológica e psicológica. Também é necessário falarmos sobre os fatores aceleradores do ritmo de mudança. Vamos ver o clima emocional, a agudização de conflitos e aparecimento de novas invenções tecnológicas. Portanto, é tudo quanto tínhamos para dizer. Relembrando que falamos sobre mudança social, em que era a transformação de um Estado para um Estado posterior, onde vimos também que a mudança pode se dar em determinados ritmos. E, portanto, espero que vocês tenham compreendido. Há um aspecto também, antes de passarmos para a nossa tarefa, que era importante falar. As sociedades, muitas das vezes, quando se observa uma determinada mudança, um determinado estado a passar para outro, as sociedades encaram como se não quisessem, resistem a ela. A este processo nós vamos chamar de resistência à mudança. Portanto, vamos à nossa tarefa. Para a tarefa nós temos o seguinte: identifica os problemas e conflitos na atual sociedade angolana, decorrentes do processo de crescimento, e propõe soluções para os mesmos. Muito obrigado e bom fim de semana para todos.